Você vai conhecer agora a história do caso da Esther, que após tomar leite com bactéria, chegou a falecer. Foi isso, Marjorie? Bem-vindo ao programa, bem-vindas. Sim, senhor bispo, foi isso mesmo. O que aconteceu? A Marjorie, aliás, a Esther, sua filha que está aí do lado, ela tinha 6 meses de idade quando isso aconteceu? Isso, bispo, ela tinha 6 meses e devido a um leite que ela tomou na época, esse leite ele estava com uma bactéria. Essa bactéria, ela corroeu uma artéria que leva os batimentos cardíacos até o coração. Então, deu a Esther um infarto fulminante e ela veio a falecer. Como assim? Em casa, como foi esse momento para você? Foi em casa, bispo. A gente tinha chegado da igreja, ela tomou esse leite e de repente ela começou a passar mal. E quando eu olhei ela estava toda um líquido verde saindo dela, ela toda roxa, a boca dela ficou preta. E quando eu liguei nos bombeiros, eles falaram que não tinha mais o que fazer, que a minha filha estava morta. Não tinha mais pulso, o coração parou. Quando nós chegamos no hospital, ela já estava morta há 40 minutos. Faleceu nos seus braços? Sim, senhor. E daí? O que aconteceu, Marjorie? Quando eu cheguei no hospital com ela, bispo, e os médicos disseram que não tinha mais o que fazer porque ela já estava morta. E ali o médico, ele já fez um óbito, levou ela, né, para o necrotério do hospital e falou para mim, a gente vai fazer uns exames nela para doar os órgãos, porque a sua filha morreu, você tem que aceitar. Eu não aceitei porque eu sei o Deus que eu creio e que assim como ele foi com Lázaro, ele ia ser com a Esther. Porque o Deus que nós servimos, ele é o mesmo. Ele não está morto para que não me ouvisse. Então, assim, eu falei para Deus, Deus, o Senhor vai trazer ela de volta para que fique provado a existência do Senhor. O milagre, ele existe sim. E vai ficar provado isso. A Estela ficou toda torta, uma aparência muito feia. Como um maracujá, aquela casca bem murcha. Então, a pele dela ficou que nem um plástico quando derrete. Então ela ficou uma aparência muito feia e todo o rostinho dela torto. E aquele líquido verde não deixava de sair de dentro dela. Uma coisa assim tenebrosa, inexplicável. Você já é... Pois Perdão, não. bispo. Só eu mesmo, assim... Só quem viveu sabe. Você já era da fé e disse que não aceitou. Muito bem. Como é que você agiu a sua fé para poder combater essa terrível notícia? Bispo, quando eu tinha noção, humanamente falando, eu sabia o que tinha acontecido. Porém, eu creio no que eu não vejo. Então, para mim, eu não via a Esther daquela forma. Para mim era um mal-estar, ela estava dormindo, aquilo ia passar. Porque se eu tivesse visto com os olhos humanos, então hoje nós não estaríamos aqui. Uhum. Então, se a fé é loucura, então eu usei a fé dessa maneira, para que o milagre pudesse ser alcançado. Como é que você reagiu a tudo aquilo? O bispo, eu reagi como estou reagindo com o senhor, com calma, com paciência, porque eu tinha que estar bem. Se eu jogasse, nem eu disse, para o lado humano, então vem o desespero, vem a dúvida, vem o medo, como qualquer ser humano. Mas a fé, ela nos ensina que é a força, é a convicção de que vai dar certo. No entanto, que eu fui dada como louca, eles queriam me internar, falavam que eu era doida, como pode você estar brigando com a morte? Como é que você agiu a fé? Como é que você fez? Você orou? Você foi para a igreja? O que você fez para agir a sua fé? Bispo, no momento que isso aconteceu, o primeiro lugar que eu voltei com a Esther foi para a igreja. Como é perto de casa, então eu voltei, coloquei a Esther no altar e falei para Deus, Deus, a Esther está aqui. Ela não é minha, ela é sua. Você tirou ela do hospital morta? Eles permitiram que você levasse? Não, senhor. Antes de eu ir para o hospital, passei na igreja. Ah, entendi. Ok. Eu passei na igreja, no altar eu fiz uma oração, falei para Deus que a Esther ia voltar e que ia ficar provada a existência do milagre. Então eu ungi a Esther e nós fomos pro hospital.
E eu fiquei orando e jejuando pela Esther 4 dias. E o que Porque aconteceu? quando a gente chegou... Pois não. Quando nós chegamos lá, devido a tudo que o médico já tinha visto, já tinha falado, já tinha dado óbito, então colocaram ela no necrotério do hospital. E quando ela foi para o necrotério, uma médica na época lá no plantão, ela falou assim para mim: mãe, eu sei que você está em estado de choque, que você está nervosa, mas eu não estava, bispo. E só que, assim, humanamente falando, eu estava sozinha, bispo, porque ninguém acreditava que eu falava que a Esther ia voltar, que o milagre ia acontecer, que a minha filha ia ressuscitar. Ninguém, isso, absolutamente ninguém. Nem marido, nem os meus outros filhos, nem vizinho, nem amigo, ninguém. Fiquei, humanamente falando, sozinha na Terra. E quando foi que ela voltou à vida, deu sinais vitais? Depois de quanto tempo? Bispo, a Esther ficou no necrotério 4 dias. Esses 4 dias, eles queriam fazer exames na Esther para poder doar os órgãos dela. E eu falei que não ia assinar nada. A partir do momento que eu não autorizei, então eles não podiam mexer na Esther. Foi o tempo que eu tive de fazer o meu propósito com Deus, de ir para o altar, de me lançar e fazer acontecer o milagre. No 4º dia, o médico falou para mim: mãe, se você não enterrar essa menina, eu vou enterrar ela e vou internar você. Depois de 4 dias, o que aconteceu? Bispo, depois de 4 dias, como eu disse para o senhor, o médico ele falou para mim assim: olha, você tem que enterrar ela. Você precisa tirar esse corpo daqui, dessa forma que eu estou falando para o senhor. Você tem que parar com essa loucura. Você precisa ser internada, você não tem condições humanas de viver na sociedade. Você é maluca, você está falando com a morte há 4 dias. Você chega diante de um corpo morto e fala que ele vai ressuscitar. Isso não existe, isso é impossível. E eu falando que era possível. Eu nunca desacreditei, eu nunca falei assim, não vai acontecer. Eu sempre disse que ia acontecer. E como aconteceu? Bispo, no 4º dia, eu fui para a igreja, tinha feito um voto com Deus pela vida da Esther. Deixei meu voto no altar. Mas antes disso, eu fui no hospital, entre o meu corpo e da Esther, eu me debrucei em cima da Esther com esse envelope e falei para Deus: Deus, tudo que eu tinha para fazer pela Esther eu fiz. Agora é com o Senhor. E fui entregar meu voto no altar. E naquele altar eu falei para Deus: eu estou descendo daqui e estou indo buscar a Esther naquele necrotério. Porque eu tenho certeza que ela vai ressuscitar. E quando eu cheguei lá, bispo, que eu fui entrando, escutei todo mundo rindo. Ela é louca, ela é maluca. Isso não existe. Mas eu tinha uma certeza, sabe? Minha convicção estava ali forte. E eu falei para Deus: eu vou levar minha filha para casa viva. Quando eu cheguei lá, que eu consegui entrar naquele lugar onde Esther estava, e eu falei para ela: filha, a gente vai embora. Foi a última oração. Eu orei a Esther e falei para ela: filha, ressuscita. Que como o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, ele foi com Lázaro, ele é contigo. Soprei dentro da boca dela, me afastei. E o médico falou assim: você é maluca. Enquanto eu conversava com o médico, ele ali querendo que eu tirasse ela, enfim. Aí eu escutei a Esther chorar. E eu comecei a rir porque eu já sabia. Eu já sabia do milagre. Eu estava crendo aqueles 4 dias. Eu sabia que o impossível ia acontecer porque está escrito. E assim se fez. E qual foi a reação do médico? O que o médico explicou sobre o que aconteceu? Porque isso não é possível, como você falou. O médico também confirmou para você que não era possível. Qual é a explicação que eles deram para isso? Ele ficou assombrado, ele ficou assustado em princípio. Ele disse para mim: mãe, eu não sei quem é você, o que você faz ou de onde você vem. Mas se eu tivesse conhecido outras mães com a fé que você tem, eu não tinha dado tantos óbitos. E até me pediu o óbito de volta, eu falei não. Porque o óbito é o antes e a Esther é o depois. É a prova.
Dali você tirou ela do hospital, ela voltou à vida, teve alguma sequela? O que aconteceu? Então, bispo, naquele momento mesmo, eu tirei ela do hospital, levei ela para minha casa e ela tinha já, estava decompondo a pele do rosto, nas costas, no bracinho dela, mas isso foi sumindo, conforme foi passando o tempo, foi sumindo. Um pediatra, depois de 3 anos que aconteceu isso, ele pediu para examinar a Esther, porque ele disse que com 3 anos de vida, a Esther ia vegetar, a Esther ia precisar de uma cadeira de roda, que a minha filha ia parecer um monstro, que não ia ter ser humano na terra que ia querer ficar perto da Esther. E quando ele disse isso, eu falei assim, não, a Esther vai ser perfeita, a Esther vai ser bonita, a Esther vai ter uma saúde perfeita, porque tudo que o senhor está falando eu converto em bênção para minha filha. Ele disse que a minha filha não ia andar porque ela não ia ter coordenação motora, ela não ia produzir cabelo porque ela não ia ter hormônio para produzir cabelo, que a Esther não ia ser uma criança de saúde próspera. E hoje está aí, a Esther tem cabelo, a Esther é saudável, inteligente, uma menina bonita, uma menina... É minha amiga. Eu falo que, apesar de tudo, além de ser minha filha, ela é a minha amiga. E aí, Esther, você é um milagre então, né? Você é uma prova do impossível. Sim, porque assim, nada é impossível para Deus. E, Marjorie, quem compartilhou com você esses momentos tão difíceis, além, obviamente, da Stephanie, que era bebê, o médico, alguém da sua família compartilhou esses momentos com você? Sim, bispo, meu marido, eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 22 anos, eu tenho um de 18, e eles estavam comigo, mas como eu disse para o senhor no começo, eles ficaram tão assustados também, que humanamente falando, é o certo. Chega uma notícia dessa, o ser humano, ele fica triste, ele se aborrece, ele não quer... Quando alguém que está ali na fé está assumindo aquela posição, falar, ela vai voltar, então é como se fosse assim, eu vou te fazer um carinho para você parar de chorar. Então, assim, eles ficaram assustados, eles queriam ir embora. Meu marido falou que ia se separar de mim porque eu estava doida. Filha, você ficou doida. A nossa filha morreu, já era. E eu, não. Quer dizer, não. Hoje eles então agradecem com certeza essa fé que você demonstrou lá atrás. Você não deixou de crer nem um minuto. Passou por louca, mas é assim, a Bíblia fala das loucuras da fé, que quem realmente vive a fé é considerado louco para este mundo.